Sou a professora Ari e estamos aqui para mais uma aula no Explicador Virtual. Hoje nós teremos a aula 2 de História Geral, História do Brasil, em que falaremos sobre a Era Temer, ou seja, sobre o governo Temer. Na primeira aula nós falamos sobre o finalzinho do governo Dilma, do seu segundo mandato, que foi interrompido devido ao processo de impeachment que ela sofreu, que, por consequência, teve a sua deposição do seu cargo de presidente da República. Lembrando que ela foi deposta oficialmente em agosto de 2016. Tá, mas aí a presidente atual foi deposta. Como que fica o governo, O governo na esfera federal. Constitucionalmente, quando um presidente, por uma série de motivos, deixa o cargo, quem vem a substituir é o vice-presidente, tá? No caso da Dilma, quem era o vice-presidente era o Michel Temer, do partido PMDB, que era um partido que até então tinha coligação com o PT na esfera federal, tá? E aí o Temer assume, na verdade ele já tinha assumido interinamente enquanto ela estava passando pelo processo, mas ele vem a assumir de fato, oficialmente, enquanto presidente da República, a partir do momento em que ela é deposta oficialmente. Então, quais são os pontos que a gente vai abordar nessa aula para entender não só como foi esse governo, mas qual era o cenário brasileiro nesse período, aí de meados de 2016 até 2018, antes das próximas eleições. Também as principais questões mundiais, e aqui a gente vai focar nos Estados Unidos, porque eles também tiveram aí uma mudança abrupta de governo, e os desafios desse novo governo, que teve que assumir, vamos dizer assim, às pressas, Não é um presidente que foi eleito, é um presidente que foi colocado ali, que assumiu devido ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Então, consequentemente, ele tinha diversos desafios, diversas questões para poder lidar. Primeira coisa, ele teve que se atualizar o quanto antes de qual era o cenário econômico, político e social, porque mesmo que ele fizesse parte do governo enquanto vice-presidente, a gente sabe que quando um presidente assume, a maior parte das pessoas que estão ali nos seus ministérios, estão ao seu redor, geralmente são políticos do seu mesmo partido. Como o Temer era do PMDB, um partido coligado, não necessariamente tinha uma ação direta nas estratégias de governo, tá? Então, é a partir desse contexto que a gente vem a analisar o que foi o governo Temer, que teve uma sequência aí de 2 anos, um pouco mais aí de 2 anos na presidência. Qual era o contexto mundial nessa época? Então, de meados de 2016 para 2017. No cenário internacional, nós temos uma economia mundial que ainda vinha de consequências da crise econômica de 2008, 2009,
Sim, porque foi uma crise profunda, trouxe muitos impactos para os países, principalmente na economia e no social. Quando eu digo economia e social ao mesmo tempo, a gente pode concluir que afeta diretamente o nível de trabalho e de emprego. Então, o cenário de oferta de emprego foi muito comprometido, muito prejudicado desde a crise de 2008. E mesmo tendo passado aí vários anos, é uma consequência que vários países estavam lidando. Isso significa que a economia mundial estava crescendo a percentis bem abaixo do que seria a tendência esperada se não fosse a crise em 2008. E isso pode ter sido um dos fatores que impactou e que influenciou nos Estados Unidos um candidato como Trump ganhar as eleições. Por que eu digo isso? Para quem não sabe, Donald Trump, antes mesmo de entrar na política, já era aí um grande empresário, um magnata de redes hoteleiras, de construção civil, enfim, já era um cara bilionário, um grande empresário, bem-sucedido. Então, toda a sua estratégia política para ser eleito foi pautada nesse seu lado enquanto administrador, enquanto alguém que sabe lidar com finanças, com gestão, e foi um ponto primordial para que os norte-americanos o elegessem, né? Colocar alguém com experiência nessa parte de gestão, queria focar mais no âmbito de administração financeira. E aí vem também uma questão polêmica, que ele também prometeu lidar com toda a questão de imigração, porque a gente sabe que a imigração para os Estados Unidos é algo muito forte, né? Dos países que mais recebe imigrantes, porém de maneira ilegal, né? Porque legalmente, depois do 11 de setembro, ficou cada vez mais difícil conseguir um visto legal, formal, para entrar nos Estados Unidos, principalmente para residência e trabalho, e isso aumentou muito o nível de imigração ilegal. Então, além das propostas no administrativo, né, na parte de gestão, também haviam as propostas em conter, em lidar com essa questão da imigração. E aí, as suas eleições, justamente por essa questão das polêmicas com a imigração e de enaltecer o nacionalismo, o protecionismo, isso viria a trazer riscos e potenciais problemas para os países que a gente chama de emergentes ou em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Então, peraí, se os Estados Unidos aumentaria o protecionismo, em que sentido? Em enaltecer mais os seus empresariados e fabricantes locais do que importar produtos, isso poderia vir a impactar países como o Brasil, que o Brasil ele exporta muito produtos agros, né, matéria-prima, carne, frutas, enfim, tanto para os Estados Unidos quanto para a China. São dois parceiros comerciais muito importantes para o Brasil. Então, a eleição do Trump, essa promessa, né, de barreiras protecionistas, foi algo que também gerou incertezas, pensando aqui no caso particular do Brasil. E nós já estávamos com toda a incerteza da questão
né, do impeachment da Dilma, desse governo interino do Temer. Então, muitas questões políticas e econômicas acontecendo aqui para o nosso lado. E isso entra como um dos desafios desse novo governo do Temer. Além dos impactos no agronegócio, né, que é o principal produto que a gente exporta são os produtos agros, isso afetou o nosso comércio internacional e, consequentemente, isso pressiona a nossa moeda, né? Para quem ainda não sabe, não entende muito bem o que seria o câmbio, a taxa de câmbio, seria o valor da nossa moeda em relação ao valor da moeda dos Estados Unidos. E com todas essas medidas do Trump, a nossa moeda fica mais desvalorizada, e aí o governo do nosso país acaba aumentando juros para poder lidar com essa diferença da moeda, para que a gente não tenha tanto prejuízo. E isso vem a trazer consequências, principalmente para a população. E mais intensivamente para a população mais vulnerável economicamente. Diminuem-se os créditos, aumentam-se os juros, diminui o emprego, diminui salários, e aí a gente vê a nossa crise se intensificando, principalmente para o lado social. E isso também mexe com outro fator, que é a inflação. Também, para quem não sabe o que é inflação, a volatilidade dos preços dos produtos de consumo, principalmente. A inflação, ela sempre acaba impactando mais nos produtos alimentícios, nos combustíveis, no gás de cozinha e até mesmo nas contas de água e energia elétrica. Então, quando a gente tem um problema financeiro, geralmente tem uma pressão sobre os preços. Por quê? Quem está vendendo, quem está produzindo, está tendo dificuldades de ganho, seja por dificuldades em vender o produto, ou pensando nos produtos agros, dificuldade na produção. Isso pressiona os preços para cima, para tentar gerar um equilíbrio nos preços de mercado. E, novamente, quem sente as consequências, as pressões da inflação é o consumidor final, que vai, hoje no supermercado, comprar 1 quilo de arroz, está um determinado valor. Vai daqui a uma semana, já é um valor mais alto. Isso seria a consequência da inflação, essa volatilidade dos preços, né? Esse aumento dos preços no curto espaço de período. E quais são as consequências na balança comercial do país, ou seja, na diferença entre receitas e despesas? A consequência é que as despesas, ou seja, o déficit, vai ser maior do que as entradas, que seria o superávit. Então, quer dizer que a dívida pública aumentou nesse período. Isso pensando nas influências externas, tá? Que eu estou falando aí só por parte dos Estados Unidos, não estou nem considerando o aspecto global, porque tem muitas variáveis. E no âmbito interno, a gente sabe que tem os desdobramentos da Lava Jato. Na próxima aula nós vamos falar em específico sobre isso, sobre a Operação Lava Jato, que vem
né, aí, junto com o processo de impeachment da Dilma, o crescimento da dívida pública dos estados e dos municípios. Então, tudo isso se soma ao cenário externo e a troca de presidente, que, né, vem aí numa crise política. Tudo isso ajuda a aumentar, a exponenciar os problemas econômicos do país, em que empresários e consumidores se veem prejudicados pela conjuntura desse período, aí do ano de 2017. Então, quais os desafios do governo Temer, esse governo que assume em meio a essa conjuntura política e econômica mundial e nacional? Tentar viabilizar o crescimento econômico, promover um ajuste fiscal para balancear as contas públicas, as finanças públicas, e o principal, como viabilizar tudo isso e tentar colocar ordem na casa para que, né, o próximo governo possa dar seguimento no processo de crescimento econômico, de investimento, de desenvolvimento. Então, essa é a grande questão que, né, que todos os jornais, revistas, jornalistas colocavam. O que e como o governo Temer vai propor de medidas no seu governo. Em relação ao ajuste fiscal, o seu governo vê como unanimidade, ou seja, ele, seus ministros, até mesmo a Câmara dos Deputados, enfim, veem que não tem como ampliar investimentos, não tem como lidar com o crescimento do déficit público. Então, não tem como fazer investimentos. O que precisa é um ajuste fiscal, ou seja, uma contenção de despesas, de gastos, e um aumento da arrecadação de impostos. Para aumentar a arrecadação de impostos, a ideia foi aumentar as alíquotas, os percentuais dos impostos. Então, reduzir gastos e procurar aumentar a arrecadação para equilibrar as contas públicas. Mas é um governo que tinha consciência de que não seria algo para ser resolvido no curto prazo ou nesse período que o Temer ficou no governo. A ideia seria preparar a casa, né, preparar as contas públicas para o governo seguinte. Então, qual foi a sua principal medida de ajuste fiscal? Foi a PEC do teto ou dos tetos, que seria determinar um valor máximo, um teto, do orçamento público para as despesas em todos os segmentos: saúde, educação, saneamento, transporte, infraestrutura, enfim. Dentro, né, do período aí do seu governo, para não ter problema em estourar os orçamentos. Outra medida que foi muito representativa no governo Temer e também trouxe muita polêmica foi a reforma da Previdência e também a reforma trabalhista, foi no governo Temer, aí no ano de 2017. Por que polêmica? Os partidos de direita concordavam com essas reformas,
porque a ideia era conter os gastos, porém, os partidos de esquerda eram totalmente contra, porque eles alegavam que isso iria comprometer o social, o nível de emprego, as aposentadorias, como já estava sendo comprometida aí, pelo menos há uma década. Como eu falei, tem a questão da crise de 2008 também. Então, isso veio virando uma bola de neve e os partidos voltados para as causas, questões sociais, criticaram muito isso. E os partidos de direita, que são mais focados na questão de gestão pública, concordaram, porque viram que seriam as melhores medidas para ajustar as contas públicas. A ideia com essas medidas seria a recuperação gradual das finanças, para depois voltar a aumentar consumo, voltar a fazer a economia girar, para, a partir disso, haver uma retomada gradual do crescimento econômico. Então, não foi nenhuma medida visando um resultado imediato, um impacto imediato. E, consequentemente, para o lado social, isso também não seria imediato. Ou seja, a retomada do nível de empregos, melhoras de salários, nada disso foi previsto nesse período. Também para o lado das empresas, por exemplo, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é quem oferece créditos para empresas, né, desde microempresas até empresas de maior porte, também deu uma contida nesse oferecimento de créditos. De que maneira? Elevando os juros para esses créditos, para esses empréstimos, tá? E isso também impactou as empresas, principalmente as empresas de menor porte. Assim, o que a gente pode concluir desse período do governo Temer? Foi realmente um período de transição. Períodos de transição não são fáceis. Ele tomou medidas que, para alguns, foram medidas difíceis, mas necessárias, e para outros, que foram medidas que trouxeram mais prejuízo para o país. Né? Eu estou colocando aqui os dois lados, as duas perspectivas, e aí você, enquanto aluno, pode, através dos fatos, formular a sua opinião. Né? Mas o que é certo que o desempenho dos anos seguintes, e que a gente vem sentindo até hoje, com certeza é resultado, sofreu impacto das PECs e das reformas que foram realizadas no governo Temer. Então, foi um governo com um curto período, né, basicamente aí metade de um mandato tradicional, mas que teve ações e medidas que foram significativas, que impactaram no nosso econômico e também no nosso social. A questão de como foi esse impacto divide opiniões, aí depende do olhar e da vertente de cada um acerca dessas medidas, né? Mas, com certeza, foi um governo que impactou, né? E que pegou uma fase de transição difícil, desafiadora do nosso país. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre a Lava Jato, que foi algo que se desenrolou principalmente no governo Temer,
e que também foi algo que caracterizou o seu governo. Então, a gente precisa ter uma aula só para entender essa parte, para compreender melhor o que foi a Era Temer, tá? Espero que esse conteúdo tenha sido útil, espero que as informações tenham sido relevantes e a gente se vê na próxima aula. Até lá!